Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando uma edição especial do Conversa que Rende. Você já conhece, né? O nosso podcast de finanças e investimentos da McCloud. Hoje nós vamos conversar sobre um tema. Vai ser uma conversa temática. Bom, todos sabem que estamos vivendo uma crise sem precedentes na história moderna, né? Uma pandemia que espalha medo, doença e muita desconfiança sobre o futuro. As economias dos países estão à beira de um colapso. A gente foi contaminado, acima de tudo, por uma epidemia de incertezas. E a gente não pode ficar parado. Essa é a única convicção que temos. As grandes ideias, os grandes negócios, as ótimas oportunidades surgem justamente nesses momentos de crise. E uma das saídas é e sempre será empreender. Mas como empreender no momento de crise? Pois é, essa é a pergunta que eu vou tentar responder hoje no Conversa que Rende, com o meu grande amigo Luiz André, o Deco, participando com a gente, integrante do time McCloud. Tudo bem, Deco? Tudo bom, querido? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com todos, falando sobre esse tema aí tão em voga, né? Temos dois convidados, mas deixa eu primeiro trazer o Luiz André Schlitter, o nosso Deco, é doutor em engenharia química, é especialista em biotecnologia, biomassas, biocombustíveis, fundador da empresa Beta 14 Tecnologia, que tem foco na gestão da inovação, estruturação de projetos, captação de recursos, processos produtivos, enfim, um fera nesse assunto. Vamos ter dois convidados super especiais. Primeiro é o Ricardo Mota, graduado em processamento de dados e especialista em gestão empresarial, é um dos fomentadores de diversos ecossistemas de inovação e movimentos de empreendedorismo, como a Techstars Community Leader, a comunidade de startups cariocas, o Startup Grid, a Open Innovation BR, é representante da Star SE no Rio de Janeiro e também é professor de empreendedorismo e inovação no MBA de negócios do IBMEC. Ele foi gestor do WeWork Labs e atualmente é um dos líderes da estrutura de Open Innovation da companhia Vale. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Papo que Rende. Vou tentar bater um papo legal com vocês sobre empreendedorismo, inovação. Estou bem animado. Legal, bacana demais. Para se juntar ao nosso time, eu trago o Heitor Maia, sócio fundador do Faria, Sendão e Maia Advogados. Tem grande atuação no ecossistema de startups também, responsável pela área societária da empresa. Atua como investidor, mentor, avaliador e organizador de diversos projetos e eventos de startups e empreendedorismo. Tudo bem, Heitor? Chega junto com a gente. Fala, Rafa. Tudo bem, querido? Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Deco. Boa noite, Ricardo. Um prazer. Espero que esse papo, enfim, dê bastante dica para o pessoal que está ouvindo. Legal, vamos render essa conversa e eu já começo trazendo a pergunta mais importante, eu acho, dessa temática que trazemos. Como empreender num momento tão difícil, né? Vivemos uma crise sem precedentes na história, né? A gente tem aí, desde 1918, lá atrás, com a gripe espanhola, uma proporção grande, mas era quase restrita a um problema sanitário lá no século XX. Aqui para o século XXI já se transformou num problema muito mais econômico, financeiro do que sanitário. A gente sabe que as mortes do Covid estão se desenrolando. A gente tem pouco conhecimento sobre a doença, mas vai ser provavelmente uma crise econômica muito maior do que a crise humanitária. Eu pergunto para você, Heitor, quais são as características que alguém que quer empreender precisa ter num momento como esse? A primeira coisa é saber que a gente está num ambiente de escassez, né? Escassez de recursos, escassez de, enfim, até de oportunidades. Então, o primeiro é mapear quais são os mercados que que destoam da crise. Por exemplo, mercado de saúde. Eu tenho alguns clientes na área de health tech, tecnologia ligada à área de saúde, que acabaram agora de abrir uma rodada para captar 20 milhões. Hoje, acabei de receber a notícia. Então, apesar da crise, a gente vê que nem todo segmento é impactado. O que eu dou de recomendação é que você identifique exatamente um segmento que tenha, enfim, benefícios, né, no bom sentido do atual momento, e que tenha projeção de crescimento. Outra questão também é que é muito comum que você se organize para desenvolver um projeto. Então, não necessariamente você precisa estar preocupado no momento do cenário de curto prazo. A gente sabe que essa crise ela é momentânea, as coisas vão voltar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de startup, que é o meu mercado, a gente vê que os projetos têm um prazo de desenvolvimento um pouco maior, às vezes 1 ano, 2 anos desenvolvendo o projeto. Então, o momento atual não impacta. O impacto é, claro, encontrar um investidor com liquidez disposto a apostar capital nesse momento. E aí eu pergunto para você, Ricardo, apostar capital nesse momento, quais são as características que um empreendedor busca na crise? O capital talvez vai ser
a grande questão para ele, porque provavelmente o capital vai ser um recurso escasso num momento como esse, né? Como resolver essa equação? Em via de regra, né, a gente vai ter, de fato, pessoas um pouco mais receosas em fazer aporte de capital se elas não estiverem muito bem embasadas sobre a oportunidade ou o problema que aquele empreendedor está tentando resolver. Mas a gente sabe também que, como o Heitor colocou muito bem, há uma oportunidade muito grande na mesa. Então, se você é um empreendedor que está com um produto, né, um modelo de negócios, cuja possibilidade de resolver um problema no meio dessa crise, e seja esse problema qual for, a gente pode ter, por exemplo, impressão, como a gente está vendo em alguns noticiários, impressão de máscaras com material 3D, e daí por diante. Se você tem maturidade e tá com um produto bem endereçado para o mercado, o risco é um pouco menor. Então, se você está empreendendo dentro de uma oportunidade nesse contexto de Covid, pode ser que você encontre capital sim, e isso está demonstrado em diversos editais, chamadas e mesmo grandes hospitais, grupos de saúde que estão procurando aí soluções fora da caixinha. Agora, Deco, quais são as características que alguém quer empreender pode ter para seduzir um investidor anjo, né? Uma palavra, um conceito que serve para aqueles que vão realmente aportar dinheiro numa grande ideia, numa inovação? Qual é a característica principal que esse empreendedor precisa ter para atrair esse capital? Rafael, a gente sempre pensa que uma forma de atrair investidor sempre é um bom negócio. Mas, com o passar do tempo, a gente observa que os investidores buscam muito mais do que isso. Eles buscam equipe. Uma equipe bem alinhada, uma equipe que se complementa, uma equipe capaz de atuar em momentos de dificuldade, agir sob pressão. Esse acredito que seja a característica mais importante para atrair o capital. Porque uma boa equipe, ou seja, uma equipe bem estruturada, ela é capaz de superar problemas que certamente vão vir ao longo da caminhada dessa oportunidade e vai conseguir sobrepor as dificuldades que, enfim, surgirem ao longo do caminho. Eu conversei com o fundo na semana passada e ele me colocou justamente isso. Ele está esperando a crise passar, porque ele está vendo quem que vai sobreviver no segmento que ele está de olho, com uma prova, com uma forma de seleção. Olha, se essa empresa, essa startup sobreviveu, é porque ela tem uma boa equipe, é porque ela estava mais preparada e é porque ela tem mais chance de êxito lá na frente. Então, eles estão esperando passar esse momento para investir. Então, acaba que a própria crise vira um filtro, né, de boas equipes e bons projetos. Mas aí você não acha, Ricardo, que, de repente, o momento da crise não faz com que... Até porque a surpresa foi muito grande, né? A Covid-19 estourou, de fato, pós-carnaval no mundo inteiro, né? Tudo bem que começou lá na China, no Sudeste Asiático, em finais de janeiro. O primeiro caso veio à tona no dia 8 de janeiro, né, pela China, apesar de já ter começado a se espalhar lá para o final de dezembro, meio de dezembro. Foi uma crise que pegou todo mundo de surpresa, né? Talvez até boas ideias tenham sido pegas de surpresa, Ricardo. Com certeza, Rafa. E é interessante você parar para analisar como o empreendedor brasileiro ele tem algumas características muito interessantes e sabe aproveitar certas oportunidades, né? A gente começou a ver no mercado aqui, no Brasil, como o Heitor falou no começo, né, uma escassez muito grande de muitas coisas. Uma das coisas que sumiu rapidamente, além do álcool gel, foram as máscaras, né, para o pessoal poder se proteger. Enfim, no começo a OMS nem estava recomendando a utilização de máscara, mas hoje já recomenda. E aí a gente já está vendo hoje, por exemplo, se você entrar na OLX, já tem gente vendendo máscara colorida, com florezinhas e daí por diante, R$5 cada máscara. Então, o empreendedor... Interessante a capacidade de se reinventar no meio da crise, né? Impressionante. Exatamente, entendeu? Então, é uma questão que está muito ligada ao DNA do brasileiro, principalmente por uma questão cultural, né, cara? A gente precisa se virar, o brasileiro tem que dar o jeito dele de todo dia. E o empreendedor ele está pronto para isso, né? Em algumas vezes não tão pronto. Mas aí é o que o Heitor falou. Quando a gente está falando de startups, modelos de negócio mais escaláveis e daí por diante, vai ter um momento em que a gente vai separar o joio do trigo. E aí quem passar melhor por todo esse contexto de crise, a gente vai saber que está um pouquinho melhor preparado, com certeza. É aquela questão, né, Deco? Quando acontece uma catástrofe, tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? É verdade. E até queria colocar uma questão que eu estava discutindo há pouco tempo aqui com o pessoal aqui da MacLeod e da Beta 4,
É o seguinte, a crise que nós estamos vivendo, ela é um pouco diferente das crises que nós estamos acostumados. Os economistas sabem lidar com crises econômicas. Crises econômicas vêm e vão, mercado sobe, mercados descem, mas essa é uma crise de saúde, não é? E não serão os economistas a resolverem, serão os cientistas, né? Sejam os cientistas médicos, farmacêuticos, enfim. E isso direciona um pouco os holofotes para a ciência, o que desperta aí um campo interessante para o empreendedorismo científico. E o que eu chamo de empreendedorismo científico é inovações nas áreas de tecnologia, de novos produtos, novas moléculas, novas metodologias aplicáveis na saúde, enfim, no campo farmacêutico. E, infelizmente, esse é um campo que foi um pouco relegado em função dessa nova onda de tecnologias virtuais e tudo mais, não é? E eu acho que isso cria um novo paradigma, né? Como investir nessas áreas, né, mais de bancada, de conhecimento mais profundo, né? De um retorno mais longo, mas de uma alta necessidade da sociedade, como essa crise vem revelando. O problema, Deco, que a gente vê no perfil do investidor brasileiro é que ele tem uma característica de ser muito imediatista, né? Então, quando a gente fala em investimento na área de, como você colocou, startups na área de ciência, normalmente são ciclos de 6, 7, 10 anos para você desenvolver um produto. Quando você vai na parte farmacêutica, é pelo menos 10 anos para desenvolver um remédio. Então, é um desafio muito grande nosso em educar esse investidor, né? E que ele entenda de que o investimento em startup ele é um investimento de longuíssimo prazo. E mais, normalmente a gente vê que a maioria dos investidores de startup, investidores profissionais, tem um investimento de propósito. Então, ele não quer só o retorno financeiro. Ele quer realmente contribuir com aquele projeto que ele acredita que, de fato, pode gerar um impacto positivo na sociedade. Então, se você atribui um propósito a uma possibilidade de retorno exponencial, né, retorno, enfim, muito acima do que você teria na renda fixa, é um mercado perfeito. Agora, nosso desafio é como educar esse investidor, né? Concordo, é necessário, de fato, uma mudança de cultura, principalmente do investidor brasileiro. Mas eu acho que com essa crise, o empreendedorismo científico, ele por si só já ganha um propósito, ele já criou um propósito, não é? Que é salvar vidas, é melhorar o mundo, é preservar empregos. Não é? Eu acho que as coisas começam a se conectar, áreas que, em princípio, pareciam muito distantes, nesse momento elas se conectam e ganham muita proximidade. Vocês não acham? Perfeito. Não, com certeza. Eu acho que o Ricardo tem uma contribuição interessante a trazer como é que as grandes corporações estão apoiando, estão identificando isso na sociedade, Ricardo. O que eles estão fazendo lá para contribuir com esse momento? A Vale, né, não mais Vale do Rio Doce, mas a Vale Mineradora, enfim, ela criou agora recentemente um programa, fez uma chamada para encontrar startups para apoiar aí no combate ao Covid. Estão sendo investidos aí 5 milhões de reais, na verdade $1 milhão, aí, dependendo da cotação do dólar, deve dar uns 5 milhões e pouco, para a gente tentar combater aí de algumas formas, ajudar, né, algumas áreas, principalmente as áreas onde a gente atua fisicamente, onde temos operações. E só para você ter ideia, né, a gente fez essa chamada muito rapidamente. Lançamos a chamada há uma semana atrás, na verdade no último sábado, se não me engano foi no final do mês, não lembro a data especificamente. A gente passou uma semana com a chamada aberta, fechamos nesse domingo. Foram mais de 1.450 inscritos, o que é um número assustador para uma chamada de inovação aberta no Brasil, principalmente sendo verticalizada, né? A gente está falando de apenas um segmento, que é a área de saúde, e com soluções para tratar um problema especificamente dentro da área de saúde. Então, esse número ele é surpreendente. A gente tem diversos proponentes, inclusive, como o Deco falou, reforçando essa visão do Deco, de que a academia também está encontrando um novo propósito. Grande parte dos proponentes vem da academia, tá? São doutores, grupos de doutores, pesquisadores, e daí por diante, que tem seus projetos, e as grandes empresas estão se posicionando, né? A gente tem Braskem, a gente tem Ambev, a gente tem diversas outras grandes companhias tentando se posicionar aí, né, mediante esse problema todo do Covid, apoiando startups, ou seja, apoiando empreendedores com as suas iniciativas inovadoras para colocar produtos que possam ajudar a melhorar esse contexto do Covid. Em paralelo,
A gente também tem outros tipos de iniciativas, como o Sistema S, enfim, uma série de governos a nível estadual fazendo chamadas, como foi o caso do governo lá de Pernambuco, que junto com o Porto Digital lançou também uma chamada para encontrar startups e premiou algumas startups no sentido de ajudar a combater o Covid. Então, tem muitos setores aí que fazem parte da economia se movimentando para entender como colaborar. Agora, eu quero trazer uma visão um pouco mais investidora para esse papo, né? O Ricardo chamava a atenção que a Vale está, nesse momento, buscando, está aportando quase $1 milhão, mais de $1 milhão em projetos para o combate ao Covid. O que chama a atenção num projeto inovador? Quais são as características desse projeto que vão fazer as luzes acenderem para vocês e realmente pensar que vale botar, com o trocadilho, vale botar $1 milhão na Vale naquele projeto? Bom, o direcionamento da Vale é um direcionamento que vem do comitê executivo, né? Mas vamos fingir que eu tivesse agora, eu, Ricardo, 1 milhão de estalecas para colocar numa ideia, né? Bom, eu olharia como investidor, né? Já que a ideia é trazer uma visão mais de investimento, eu procuraria negócios que poderiam me trazer alguma rentabilidade no curto ou médio prazo, mas que me garantisse no longo prazo uma liquidez ok, né? Ou seja, eu realmente estou entrando num negócio em que, se eu quiser me desfazer desse ativo no qual eu estou investindo, eu tenho capacidade de passar esse ativo para frente para alguém que possa me rentabilizar nesse processo. Eu iria nessa linha, né? Já não sendo estalecas, né, falando do meu próprio dinheiro, o que me faz aportar como investidor anjo é, de fato, entender que eu tenho um bom empreendedor que sabe do que está falando, que tem um time bacana por trás e não apenas uma boa ideia que faz brilhar os nossos olhos, mas que é uma pessoa que entrega, que realiza, que está comprometida, de fato, com o resultado no final do dia sendo entregue, valor sendo entregue mesmo, né, benefício sendo entregue para quem está consumindo aquele produto ou serviço. Interessante você falar isso, Ricardo. Eu vou dar um depoimento pessoal rápido. Eu, há mais ou menos 3, 4 anos, enfim, na minha carreira de jornalista esportivo, narrador, eu fui convidado a participar de um projeto de um torneio virtual de FIFA, né? Aquele campeonato da EA Sports, licenciado pela FIFA. Seria um campeonato brasileiro de FIFA, onde eu seria o narrador, né? E aí eu teria que, no momento, não cobrar nada por aquelas narrações, porém, o time que estava por trás era realmente um time de talento, garotos inovadores que queriam construir, digamos, uma CBF virtual, uma organizadora de vários torneios. Eu, infelizmente, não pude participar do projeto, até por questões contratuais, enfim, direitos de imagem, direitos de narração, e hoje o projeto é um dos maiores, se eu posso estar enganado, mas é o maior organizador de campeonatos de FIFA da América Latina, e cada narração do cara que está lá hoje é mais ou menos 20, 25 mil reais. Imagina que ele faça umas 3, 4 por mês, o cara está ganhando uma bala. Ou seja, eu não levei a sério um projeto inovador como esse. E você colocar isso é muito engraçado, porque a gente vê novas profissões, né, novos mercados surgindo noite por dia. Falar desse valor no mercado de games, né, de esportes, há 10 anos atrás seria impensável. A gente vê um mercado que movimenta bilhões. Né? Não digo nem 10, né? Eu estou dizendo, foi 2013, 2014, tudo bem. Estamos falando de 5, 6 anos, mais ou menos. É que, claro, eu tinha impedimentos legais para isso, mas confesso que não levei muita fé. Não tive essa visão empreendedora como eles tiveram, né? No meu caso, como investidor. E olha que legal, olha que interessante a gente pensar, Rafa. Se você olhar hoje, por exemplo, TV aberta, né? O pessoal está tendo que se virar para botar programação no ar. E estão fazendo até reprise de jogo de futebol antigo, assim, para quem é aficionado por futebol, muito legal. Mas olha que oportunidade legal a gente tem, por exemplo, para o mercado de esportes, que poderia estar colocando hoje como Ronaldinho Fenômeno, o próprio Ronaldinho Gaúcho, enfim, vários outros atletas brasileiros já investem em esportes. A gente poderia estar abrindo agora na TV aberta a oportunidade para essa modalidade esportiva, que é, de fato, uma grande inovação. Quer queira, quer não, é uma inovação na área do esporte. Sem dúvida, né? Hoje teremos aí, muito provavelmente, no mês de março, os números não estão fechados, mas o recorde
o recorde desde o início da aferição da audiência em televisões de TV fechada, né? Os canais de notícias, Globo News, agora CNN Brasil, enfim, eles estão batendo sucessivos recordes de audiência. Claro, por uma questão forçada do confinamento social, mas com esse objetivo, outras ideias podem surgir e você vai nessa direção. A sua ideia é exata, é perfeita. Agora, Deco, deixa eu te fazer uma pergunta da maneira mais prática. Hoje em dia, tem aquela teoria de investir no cavalo ou no jockey, né? Nesse momento de crise que você avalia, está mais fácil investir no cavalo ou no jockey? Como é que é essa ideia? Explica pra gente. No jockey. Como o Ricardo já falou, eu falei anteriormente, não é? O jockey, no caso, seria aí o empreendedor ou o grupo de empreendedores, é muito importante, né? O desempenho do cavalo é função diretamente das aptidões do jockey, né? Então, quanto melhor o desempenho do cavalo, necessariamente há também um desempenho melhor do jockey, né? Então, é muito importante não dissociar as duas coisas. Heitor, você consegue trazer algum caso de sucesso, algum case aí que tenha mais ou menos a ver com o que a gente está passando hoje? É claro que as crises, elas têm raízes diferentes, proporções distintas, claro, né? Mas, enfim, vivemos momentos de dificuldade, e são nas dificuldades que grandes ideias acontecem. Aliás, se não fosse uma dificuldade, o homem estava nas cavernas até hoje, né? Estava andando de cavalo até agora, enfim. São nos momentos de confrontamento que o ser humano é impelido a sair da acomodação. Você consegue pensar em cases de sucesso nesse momento? Totalmente. Assim, eu não posso dar nomes para uma questão contratual, mas eu tenho um caso nosso que eu trouxe no início de uma startup na área de saúde que captou, tem mais ou menos 3 meses, 2,5 milhões antes da crise, antes de falar em coronavírus, enfim, em outra realidade de mundo. E agora, hoje, acabou de anunciar mais uma rodada de 20 milhões, que já tem metade subscrita. Então, enfim, não é porque a gente está num momento de crise que não há liquidez de capital, não há oportunidade de investimento. A gente vê que tem ainda investidores com disponibilidade e que estão agora, na verdade, até se alavancando mais, né? Colocando mais capital no segmento. E não sei se você pode falar para a gente, mas quais eram as características que essa empresa ou esse negócio ou essa ideia tinha que atraíram tanto esse investimento sequente? Perfeito. Primeiro, como todo mundo colocou, um bom time, time de estrelas na área que se propõe a executar. E segundo, um mercado potencial gigante. Também é importante você avaliar. Não adianta você ter um bom time e ter um mercado inexpressivo ou de baixo impacto. Então, eles estão se colocando no mercado que tem um potencial global, já nasce de forma internacional. Então, isso que atraiu os olhares de vários investidores, fundos, enfim, investidores já até famosos. Essa é uma colocação interessante que o Heitor colocou. Se você não tem mercado, não adianta você ter um bom jockey, né? Como a gente, usando a analogia aí do jockey e do cavalo. Mas sabe o que é mais interessante? Você não vê jockeys bons correndo em pistas, vamos trazer o mercado para ser essa pista, né? Correndo em pistas que são muito pequenas. Então, o bom jockey, o bom empreendedor, ele tem uma visão de mercado muito assertiva. Ele realmente está percebendo que existe ali uma oportunidade que, às vezes, até quem é insider desse mercado, quem já está inserido ali, não consegue perceber. Então, isso é uma característica que os investidores, principalmente nós investidores anjo, ou as pessoas que estão participando aí da composição de venture capital ou de pequenos family offices e que estão pensando em diversificar, precisam levar em consideração. Geralmente, quando você tem uma pessoa que é muito entendida de uma área e está apostando as fichas dela, né, todo o conhecimento que ela carrega, em uma coisa que aparentemente pode não fazer muito sentido, mas tem um grande mercado, vale a pena sentar para conversar, porque pode ser que dali você tenha uma boa saída. Não, só complementar um ponto, outra questão também que eu vejo que é fator de sucesso é ter na equipe alguém, como o Ricardo já colocou, mais validado, mais sênior daquele segmento. Então, a gente fala startup, todo mundo associa já a um empreendedor jovem, né, universitário. A gente vê que nem sempre esse empreendedor é tão jovem assim. A gente vê empreendedores com 40, 50 anos tocando projetos executivos e, normalmente, nas startups de sucesso é um fator em comum. Ter alguém na equipe um pouco mais sênior, mais habilitado naquele segmento. Saiu uma pesquisa recentemente da Harvard Business Review, colocando que a média de empreendedores de sucesso em startups globalmente é de 45 anos.
Então, isso desmistifica um pouco que startup é aquela coisa mais descolada do adolescente ou do jovem hipster que tem aquele espaço de trabalho descolado. Não é bem por aí. Nós temos pessoas dentro das startups de sucesso que são, de fato, pessoas com experiência de mercado, que têm aí bastante escolaridade, bastante formação e que estão altamente conectados ao mercado, também o mercado tradicional. E se você me permite, Ricardo, eu acho que há uma certa glamourização dessa questão da startup, né? Porque tem muito aquela questão, por exemplo, do filme A Rede Social, né? Onde estava lá o Mark Zuckerberg querendo fazer um aplicativo para paquerar e tal, e de repente descobriu que aquilo poderia ter um sentido muito mais amplo, né? Então tem essa glamourização de você tem que ter uma ideia descolada, moderna, disruptiva, mas nem sempre é assim. E junto com esse dado, eu como jornalista preciso fazer essa pergunta. Essa questão da idade média de 45 anos, será que também não tem a ver com um cara que tentou a primeira, não conseguiu, quebrou uma vez, quebrou a segunda, quebrou a terceira, pimba, de repente aquela experiência dos erros anteriores fizeram com que ele conseguisse um aprendizado ótimo ali naquele momento para efetivamente enxergar o mercado, conseguir testar as hipóteses e finalmente dar certo? Eu acredito que sim. O estudo fala especificamente, ele está focado especificamente em ex-executivos, né, que entendem que já não tem não estão mais enquadrados no modelo tradicional. Mas se a gente for olhar também uma outra pesquisa também falando, inclusive da própria Harvard Business Review, falando especificamente desse track record de pessoas que tentaram várias vezes, isso é recorrente, né? As pessoas elas empreendem e elas acabam conseguindo mais subsídios a partir desse erro. Algo que não é muito valorizado na nossa cultura, né? No Brasil, a gente foi educado para esconder os nossos erros, enquanto lá fora, em algumas outras culturas mais maduras, né, o erro ele é valorizado como uma trajetória de tentativa, e quando você aprende com ele, consegue botar em prática o aprendizado, ele é altamente valorizado. Uma vez eu estava conversando com um grande nadador olímpico, acho que não tem problema falar que foi o César Cielo, né, o cara que primeiro conseguiu a medalha de ouro, né, para o Brasil, e ele falou, cara, para eu conseguir essa medalha de ouro eu perdi tantas provas, né? Ou seja, todos aqueles erros deixaram nele uma vontade de se superar, uma vontade de inovar, e ele ficava pensando, como é que eu posso bater primeiro, como é que eu posso saltar antes, como eu faço com a minha respiração, ou seja, o constante erro dele, que ele teve em outros momentos, acabou fazendo com que ele prestasse atenção em outros elementos da sua técnica de natação. E ele fala, se eu não tivesse errado tanto, perdido tanto, eu jamais poderia ter chegado a ganhar uma medalha de ouro. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente erra, a gente não dá certo, a gente bate na trave, e não quer dizer que a gente é fracassado, que a gente é ruim, que a gente não tem talento. Não, às vezes é um teste que a gente não passou naquele momento, foi uma ideia que a gente percebeu, mas na verdade tem que ter uma outra abordagem. Enfim, a questão de você estar sempre melhorando, né? De você estar sempre buscando melhorar para você poder, de fato, alcançar o sucesso. Agora, quais são as áreas que estão buscando, que estão atraindo, melhor dizendo, mais interesse nesse momento para futuros investimentos, futuros novos negócios nesse momento de crise? Rafa, a gente tem percebido que aqui no Brasil, principalmente, né, as áreas preferenciais têm sido fintechs, né, e-commerce, marketing, vendas, real estate, educação. Mas mais interessante, você observa essa crise, apesar de ser uma crise de saúde, existe Calma aí, Nego, crise... rapidinho, preciso que você explique o que é real estate para a nossa audiência. Eu sei lá o que é real estate, é o quê? O Estado Real? Não, real estate basicamente é o mercado imobiliário, né? Construções, mercado imobiliário, entendeu? Essa é uma sigla aí de quem transita aí nesse meio de inovação, startup, isso já é bem conhecido, mas para o leigo que não conhece, real estate é basicamente isso, né? Mercado imobiliário, podemos assim dizer, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, Rafa, é o seguinte, né? Nós temos aí uma crise econômica que bate à porta, né? Como consequência dessa crise de saúde. Existem algumas áreas que chamam bastante atenção. Quais seriam elas, né? A gente sabe que o setor de mobilidade, transporte, principalmente transporte aéreo, vem sofrendo aí um baque muito grande, né? Então, a questão de logística
ela chama atenção, porque é um setor que está sofrendo e vai precisar de inovações para tentar superar essa crise o mais rápido possível. O outro setor que também salta aos olhos é o setor agro. Está ligado com a alimentação, a gente vê, né, no noticiário São Paulo sendo ameaçado por crise de desabastecimento de alimentos. Então, o setor agro também ele tem espaço para inovação, para que, né, essa crise seja superada com mais velocidade, né? E o Brasil, em particular, tem vocação para o agro, né? Então, quem quer empreender ou investir nesse segmento pode ter uma chance de sucesso muito grande no futuro bem próximo. Vocês concordam, amigos? Quais são os setores aí que podem sair fortalecidos de uma crise como essa? Eu concordo. Eu acho que o setor agro é um setor que no Brasil vem crescendo bastante. Quando eu falo agro, perdão, agrotec, né, tecnologia na agricultura, vem crescendo bastante. A gente vê, enfim, já investimentos relevantes nesse segmento. A logística sempre foi um desafio no Brasil e acho que cada vez mais demandará investimentos. Mas eu aposto minhas fichas também na parte de saúde. Eu vejo um movimento, já vinha havendo um movimento de crescimento grande na área de saúde, agora eu vejo que aposto que vai explodir nesse próximo ano. Não tem como a gente ignorar que essa crise, por estar mexendo especificamente com o segmento de saúde, ela vai trazer uma série de mudanças, inclusive em alguns setores, né? A saúde pública está tendo que se posicionar de uma maneira mais rápida, a gente tem uma deficiência muito grande em disponibilidade de leitos, a questão de respiradores é algo que está realmente sendo questionado e daí por diante. Então, a gente sabe que o mercado de saúde, a tecnologia na saúde vão pegar uma carona muito forte nesse contexto todo da Covid. Quem está se posicionando, e alguns grupos hospitalares, grupos médicos, de fato estão tomando a liderança nesse sentido, vão, obviamente, ter acesso às melhores oportunidades, porque quem sai primeiro provavelmente acaba tendo essa melhor visão do que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão nesse momento, né, aí vamos botar 2 meses, 1 mês e meio, olhando com um pouco de atraso esse processo, também não tenham oportunidade, né? Porque também, da mesma forma, os empreendedores começaram a entender que tipo de valor eles são capazes de entregar na ponta. Então, algumas oportunidades também já estão aparecendo baseado no aprendizado de erros do próprio empreendedor ou de terceiros, né? Então, esse movimento de olhar para iniciativas e perceber o que pode ser melhorado, né, e fazer esse ciclo de melhoria contínua acontecer, ele é muito interessante. Isso pode trazer uma série de oportunidades para quem está olhando também o segmento da saúde. Eu concordo plenamente, Ricardo, mas eu gostaria de colocar uma coisa que já foi falada no início dessa nossa conversa, é que, por mais que a saúde tenha criado um novo apelo, como o Heitor falou, há necessidade de uma mudança de cultura em vista do tempo que o setor de saúde requer para que haja maturidade suficiente para trazer retorno para o investidor. Então é necessário haver essa mudança de cultura, que o investidor esteja consciente que o timing da saúde é outro comparado com outros segmentos. E por isso que eu gosto bastante do agro, porque o agro talvez não leve, aliás, com certeza não leva esse tempo todo, não é? Investimentos no campo geralmente trazem retornos em um tempo bem menor, não é? E atrelado aí à vocação do Brasil, né, como grande player no agronegócio mundial, eu vejo com muitos bons olhos o agro e a logística. E, claro, a saúde, com certeza, mas vejo que para a saúde, de fato, ter os aportes necessários para deslanchar, eu acho que tem que haver aí uma mudança de cultura. Só um adendo, não, rapidinho. Quando você fala de saúde, é pensar que não é só medicamento. Você tem soluções, por exemplo, soluções de telemedicina, que acabou de ser regulado em função da própria Covid, que tem aplicação imediata. Então, se você tem uma plataforma de telemedicina, você trabalha de forma remota, ela abre um novo mercado gigante. Se você pensa, por exemplo, em soluções na própria área de saúde de, sei lá, diagnóstico via inteligência artificial, etc., tem um mercado gigante. Então, acho que em todo segmento tem oportunidades imediatas e oportunidades mais longas. Demandam, enfim, um tempo de maturidade maior. Aí uma questão de visão aí é pessoal minha, né? Eu não vejo essas ações como sendo muito na área de saúde. Eu vejo ações de tecnologia digital, virtual, aplicadas à saúde, não é?
Assim, aí é uma questão de definição minha. Eu vejo tecnologia de saúde mais voltada para novos processos, produção de novas moléculas terapêuticas, enfim. Essa seria, na raiz, na essência da definição de tecnologia de saúde, a questão, né? Mas, claro, né, as áreas se interconectam de diversas maneiras, né? Enfim, essas soluções que o Heitor comentou, elas estão muito mais ligadas lá às tecnologias digitais e, por isso, tem aí um timing bem menor do que das tecnologias tradicionais de saúde, né? Bom, senhores, mas de uma coisa a gente concorda, né? Não vamos sair iguais dessa crise. É uma crise nova, é uma crise, repito, que alia um problema sanitário, de saúde, com uma crise econômica sem precedentes que a gente pode estar enfrentando aí, talvez lá em 1929 a gente tenha visto algo parecido, talvez no pós-guerra, mas cada um de nós vai tirar a sua lição, né? E a gente vai, com certeza, ampliar essas capacidades. A gente estava comentando agora sobre cada um estar aqui em seu confinamento. E está aí o Zoom, por exemplo, a Zoom Communications ganhando rios de dinheiro, ganhando valorização astronômica na Bolsa de Nova York. Empresas que estão investindo em novas terapias, estão investindo nas possíveis causas e soluções para a Covid-19 também estão recebendo aportes, ganhando dinheiro. Eu quero saber de vocês, já para a gente finalizar o nosso papo, eu vou sair diferente. O home office, por exemplo, vai ganhar uma proporção completamente distinta. O transporte público também, uma maneira mais eficiente, mais racional de utilizá-lo, as comunicações à distância, até as nossas relações pessoais vão precisar mudar muito provavelmente. E como é que vai ficar esse mercado de inovação, de startups? Como é que ele vai sair da crise, hein, Ricardo? Bom, todas essas relações já estão se transformando, né? Como você mesmo falou, estamos aqui gravando um podcast. Infelizmente não vamos tomar um chopp todos juntos, mas vamos tomar separados, né? Podemos marcar, como está acontecendo aí, os happy hours online, as pessoas, cada um na sua casa, com o seu choppinho, o seu vinho, todo mundo compartilhando. O home office realmente vai se tornar cada vez mais produtivo, porque várias empresas agora são obrigadas a estar fechadas, estão precisando continuar produzindo de alguma maneira. Então, seus funcionários que antes não podiam fazer home office, agora descobriram que são altamente produtivos em casa, conseguem coordenar suas tarefas, conseguem ainda estar perto das suas famílias,